Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, finalmente então vamos dar a resposta da nossa pergunta relâmpago. E olha, antes de mais nada, estou muito feliz, todo mundo participando, todo mundo aí colaborando. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? E agora vamos, eu e você, crescermos juntos, baseados na palavra de Deus, né? É ela sim que nos faz crescer na graça e no conhecimento. Bom, a nossa pergunta relâmpago foi: você concorda de vasos de fora virem pregar, né, ou louvar na sua igreja e serem pagos para isso? Tá? Uma resposta no bate-pronto é não. Agora, não até que ponto? Vamos lá. Quando nós deixamos de pregar o verdadeiro evangelho para barganhar, já não é evangelho, é comercialização do evangelho. E nesse ponto, temos que ser radical, pelo menos eu sou bem radical nisso, é não e ponto final. Outra coisa que nós não podemos esquecer: a essência do evangelho, a pregação da palavra, o ide de Jesus, é o quê? É para libertar almas, confrontar pecados e levarem pessoas ao arrependimento. Baseado nisso, o Espírito Santo baseia nas pessoas e nós estaremos juntos um dia no céu. Então o evangelho não mudou. O homem sim tenta mudar, tenta reformar a Bíblia. Para quê? Sabemos bem disso, é para levar a eles ao bel prazer da sua carnalidade. Afinal, o pecado é gostoso, o pecado dá um prazer na carne, não é verdade? Conta bancária cheia é outra coisa, mas quando a gente vai na contramão, muitas vezes vamos ser confrontados. Então é muito lindo, um tema muito pertinente e muito atual, porque eu vejo que tem pessoas chamando pessoas de fora. Volto a dizer, não tem problema nenhum, você pode chamar pessoas de fora, de outro país. Agora, até que ponto, né? Como é que está o caixa da igreja? Você vai investir em pessoas, esquecer de investir naqueles que são membros e dizimistas o ano inteiro e talvez esteja passando por uma situação difícil? Aí a porta fica estreita, o caminho fica estreito, e aí nós vamos aí analisar mediante a palavra de Deus, tá? Portanto, repito, uma oferta tudo bem, quer dar uma oferta, aliás, uma oferta que a pessoa não saiba, tá? Ela vai até a sua igreja e você ali faz uma oferta legal, bacana, tá? Mas estipular valores, volto a dizer, aí você não é mais o evangelho, mas uma comercialização da palavra de Deus, e a palavra de Deus não se negocia, não, ou melhor, não se, nem se negocia e nem se comercializa, tá bom? Vem comigo. Gênesis capítulo 3, versículo 19, diz algo muito interessante. O próprio Jesus diz assim, ó, para Adão, né? Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. É interessante que as pessoas querem estar numa rede de ouro, num hotel de luxo, mas não quer, né, colocar o suor do seu rosto em prática. Então a palavra diz isso: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra. Vamos voltar à terra e a nossa alma vai prestar contas a Deus. Agora vamos andar mais um pouquinho? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, eu vou colocar aqui a mesma palavra em duas situações onde há polêmicas, né? Alguns irmãos falam: não, irmão, aqui é literal. Na outra falou assim: não, irmão, aqui é figurado. Não, irmão, aqui é o que pode acontecer. Não, aqui é inferno. Então vamos entender um pouquinho. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18 diz assim: pois a escritura diz: não amordace o boi enquanto estiver debulhando o grão, porque o obreiro é digno do seu salário. Sublinha aí essa palavra salário. Então muitas pessoas pegam esse texto e falam: não, nós temos que cobrar sim, porque a palavra diz, termo literal, que é um salário, é uma grana que nós temos que receber. Pois bem, então vamos comigo aqui agora para Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim, ó: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Presta atenção, eu também peguei a palavra salário e diz que o salário do pecado é a morte. Mas aí já não é conta bancária, mas lá em cima é conta bancária. Como é que se explica isso? Pois é, quando nós queremos a coisa ao nosso bel prazer, a gente retorce o texto, né, e tira a verdadeira intenção. Quando diz aqui em cima que o obreiro também é digno do seu salário, não é aqui nesta terra, porque Deus não paga ninguém. Aliás, Ele dá aquilo que as pessoas têm de graça. O dom é dado de graça, nós vamos ver. Mas é um salário que no findar da nossa vida é garantido. É um galardão no céu. É um galardão pelo nosso serviço. É um galardão quando nós fazemos a coisa de coração aberto. Pregamos o evangelho de coração aberto. Não negociamos a nossa fé. E a mesma coisa vai acontecer por aqueles que brincam com a palavra de Deus. Vão ter um salário, tá? Mas não um salário que o inimigo oferece aqui para as pessoas estarem, né, no bem bom, não. É um salário que as pessoas vão pagar um preço também mediante a sua alma em uma eternidade no inferno. Por isso que eu já peguei esses dois textos, porque baseado nisso, muitas pessoas falam: não, eu preciso cobrar um cachê,
Porque a palavra diz que o obreiro é digno do seu salário. Então eu preciso cobrar milhões aí. Negativo, querido. Você está procurando apenas o que convém ao seu ventre. Mas esse salário é um salário que vamos estar recebendo num galardão, mediante aos frutos e mediante a negar, tá, as benéficos deste mundo. Basta dar uma olhada na Bíblia, a gente vê que até o Daniel, né, Misael, Ananias e Azarias negaram até a comida do rei para comer legumes e beber águas. Amém? Então, vamos já partir daí para entender um pouquinho, como nós já entendemos, o diferencial desse salário. Vem comigo mais um pouquinho. Mateus capítulo 10, versículo 7 diz assim: por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Atenção, tem faltado isso. A mensagem que estamos ouvindo agora, né, é que está tudo certo, já foi pago na cruz, não precisamos fazer mais nada. E aqui Jesus fala: pregue esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Ué, por que Jesus não fala aqui? Vocês foi pago um preço, né, em dinheiro para vocês, vocês também cobrem, não. Recebemos de graça e queremos cobrar? Aí não dá, querido. Forçamos o texto, forçamos uma contramão, vamos ser sinceros, para o nosso bel prazer. Olha só, as pessoas são equipadas através do Espírito Santo, né? Foram ali cheias do Espírito Santo, melhor dizendo, para curar os enfermos. Não é dela mesma, é a presença do Espírito Santo. Ressuscitar mortos, purificar leprosos, expulsar demônios. E diz: vocês receberam de graça, deem também de graça. E é por isso, querido, que quando nós começamos a barganhar a fé, esquecendo de irmãos cheios de unção na igreja, a quem nós queremos agradar? A quem nós queremos agradar? Igreja cheia, né? Qual o propósito? Qual o propósito? Chamar alguém e pagar um cachê absurdo. Seja sincero, qual o propósito? Aí depois coloca na mídia, vai ter mais um dinheiro, né? E aí tá tudo certo. O pastor vai ser uma maravilha. Daqui a pouco ele está viajando, né, indo aí para os melhores hotéis, e a igreja continua aquela mesma mesmice, os membros ali passando necessidade, sem serem observados pelo seu pastor, né? Se é que é pastor de ovelhas. Então nós temos que ter cuidado com isso. A palavra de Deus diz que aqueles que não cuidam dos seus é pior do que o infiel. Atenção, hein? Aqueles que não cuidam dos seus é pior do que o infiel. Então, antes de chamar alguém de fora, antes de proporcionar o glamour na sua igreja, pense em ajudar as ovelhas, que anos e anos começaram com você aí, estão aí, né, muitas vezes numa situação às vezes difícil, e o pastor sério tem a obrigação de cuidar das ovelhas feridas. Vem comigo mais um pouquinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi a Corinto. Presta atenção, hein? Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que chegara da Itália. Fazia pouco tempo com Priscila, a sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma atenção, profissão, que profissão? Cobrar cachê para pregar? Não, diz aqui, ó. Ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Paulo fazia tendas. Paulo tinha uma profissão. Paulo não se escorava, dizendo: não, é que sabe, tem gente que se escora, mas Deus está vendo a parede onde você está escorado. Então está aqui, ó. Todos os sábados ele debatia nas sinagogas e convencia judeus e gregos. Ou seja, tinha uma profissão, tinha um dia para servir, tinha uma história. Aliás, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele escreveu 14 livros aí no Novo Testamento. Tá? Ele cobrou quanto por isso? Ele escreveu do próprio punho. Não tinha computador, né? Só teclar ali. Não. Ele foi ali de próprio punho. Sabe por quê? Amor à obra. Porque a pior coisa é você fazer algo apenas querendo barganha. E principalmente quando se diz no reino de Deus. O reino de Deus, ele volta a dizer, ele não é barganha, ele não é comércio. Ele é um reino onde só trabalha nele, na seara, os verdadeiros que são adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então Paulo sabia disso. Paulo não se prevaleceu do seu conhecimento, ele não se prevaleceu, né, do seu estudo. Ele se deixou levar, arrumou um emprego, saiu das benéficas que ele tinha lá atrás em prol do reino. Vem comigo aqui também, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Atenção,
Eles não falavam de casa própria, carro na garagem. Eles falavam da ressurreição do Senhor Jesus. O foco é Jesus. O foco é a eternidade. O que passa disso é carnalidade. O evangelho não mudou. Por mais que o homem queira mudar, fazer nova Bíblia, nós sabemos a intenção, o evangelho continua o mesmo. Mas o próprio Jesus diz, né? Que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vamos continuar aqui. E não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam conforme a necessidade de cada um. O dinheiro era levado, todos eram saciados. Meu irmão está precisando pagar a conta de luz, toma aqui. Eles não se preocupavam. Agora vamos chamar, né, alguém de fora, né, para falar aqui, vamos convidar, vamos falar com o empresário, vamos dar um dinheiro. Não, tá? Eles repartiam, porque a essência, aliás, a própria palavra diz, né, que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. Então, quem é pastor sabe, as ovelhas precisam também ser bem tratadas, tem que ter uma equalização, né? Pastor até crescendo financeiramente, a igreja também. Pastor tendo prosperidade, a igreja também tem que ter, né? Agora o pastor prosperando, né? Igreja pobre, o pastor prosperando, a irmãzinha que dizimou um ano inteiro, 2 anos, está ali numa necessidade, e o pastor não dá um auxílio, mas vamos pagar fortunas para as pessoas virem de fora pregar. Discordo plenamente, tá? Discordo mesmo. Então, veja só, não tem que fazer isso. Chamou, tá? Quer vir, vem. Não quer vir, amém. Porque é assim mesmo, o dinheiro compra valores, o dinheiro compra pessoas, tá? E é por isso que a palavra de Deus diz, né, em Tiago, com amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem um demônio chamado Baal, e quando pastores não estão muito firmes na fé, eles são levados, sente o gosto do dinheiro, sente o gosto de estar num local diferente, no melhor hotel, e aquilo vai crescendo, e eles não querem mais voltar àquele homem que talvez passasse por algumas privacidades, mas era cheio do Espírito Santo. Então aqui é bem claro o texto, as pessoas vendiam casas, as pessoas estavam ali, tá? Mas diz também aqui que não havia pessoas necessitadas, pois havia sinceridade. Eles traziam dinheiro da venda, colocavam aos pés dos apóstolos, e ele ao mesmo tempo distribuía com os mais necessitados. Que bom que fosse assim, né? Que bom que fosse assim, né? Pastor, hoje em dia é assim, né? Pastor não está se filho nos Estados Unidos estudando. Com que dinheiro? Não sei. É porque o pastor é digno do seu salário. Pois é, mas o salário do pecado é a morte. Sabe, aí como é que fica? Vamos andar mais um pouquinho. Aliás, deixa eu abrir aspas, tá? E a gente fala aqui de chamar pessoas, pagar pessoas, né? Teve uma grande festa no Maracanã, onde 3 pastoras foram lá, lotaram. Eu pergunto, ajudaram os pobres que estavam ali? Pastora Camila Barros, tá? Pastora Raquel Dias, e tem outra pastora que eu não me lembro. Lotaram o Maracanã, milhões, foi falado aí no YouTube, você pode colocar aí. Aí eu pergunto, foram fazer o que ali? Dar uns pulinhos, cantar alguma coisa, dar uma rodada, e daqui a pouco vai embora, né, rindo, né, cheia de dinheiro no banco. Cadê os pobres? Agora vê onde estão morando, vê a família onde está morando, aí convida uma delas para ir na sua igreja. É grana, querido, é grana. Se não tiver grana, não adianta. Para elas, para ter a presença, tem que ter grana. Agora veja como começaram, sabe, é muito triste, se venderam, se vendem, se curvam. Não, porque a palavra diz, né, que o obreiro é digno do seu salário. A palavra diz também, né, em Romanos, né, que o salário do pecado é a morte. Por isso nós temos que ter muito cuidado, não dá liga. Mundo com Deus não dá liga. Era bom que a gente fosse mais sincero do que pensar que está enganando ao Senhor. A gente pode até enganar pessoas, mas a Deus ninguém engana. Então essas mulheres lotaram o Maracanã, ingresso de até R$2.000. Saíram rindo à toa, né? Teve até outra que chorou, eu vou passar a cobrar também, né? Porque, poxa, eu não ganho isso. A inveja foi tanta que passou a chorar, colocou o rosto na mídia, falando que também ia cobrar, porque afinal, né, ficou lá, né, com dor de cotovelo, porque não estava ali também, pegando aquele dinheiro. Aí eu pergunto, e as almas? Alguém falou? Então nós temos que ter muito cuidado, tá bom? Vamos lá andar mais um pouquinho? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1, diz assim. Esse texto é muito conhecido, né? Um homem chamado Ananias, com Safira e sua esposa, também venderam uma propriedade. Com o conhecimento da mulher, ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e o depositou aos pés dos apóstolos. Atenção, mulher conivente, os 2 coniventes, retendo parte do dinheiro, tá? Pedro perguntou a Ananias, como Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo? Atenção, hein? Pedro, cheio de unção,
com o dom do conhecimento, tá? Dom do discernimento. Ele entendeu que aquele dinheiro ali estava faltando alguma coisa pela maldade do casal. E guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Essa propriedade, ela não pertencia a você antes de ser vendida, e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. E ouvindo isso, Ananias caiu morto, e grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo e levaram. Quando a gente continua o texto, vem a mulher do Ananias, né? Cerca de 3 horas depois, atenção, Deus deu 3 horas para aquela mulher mudar de ideia. É mesmo. Se ela falasse, poxa, meu marido combinou comigo, mas eu não vou fazer isso não, vou falar a verdade com o apóstolo Pedro. Não, ela continuou firme. Cerca de 3 horas ela entrou e ele perguntou a mesma coisa. Diga-me, foi este o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E ela respondeu, sim, foi esse mesmo. E Pedro disse, por que vocês entrarem em acordo? Por que vocês entrarem em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Veja, está à porta dos pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. E a mulher, na mesma instante, caiu. Sabe, querido, tem gente barganhando falando que é para Deus. Tem gente convidando de fora falando que é para Deus. Mas aí eu pergunto, deixa eu só fazer uma pergunta simples. Seu pastor expõe a você o livro de arrecadação? Seu pastor expõe a você o dízimo que entra todo dia? Aliás, eu estou falando para aqueles que são membros dizimistas, tá? Membros dizimistas, ele expõe a você? Se não expõe ou se fala eu com Deus, cuidado, cuidado. Homem de Deus não teme, homem de Deus expõe, homem de Deus ajuda os mais necessitados, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso tem acontecido. Efésios 4:11 diz assim, o Espírito Santo, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E vamos agora mais à frente, 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 5, diz assim, há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes, atenção, há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos, né? A cada um, porém, é cobrada a manifestação do Espírito. É isso que está aqui? Não, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A um, pelo Espírito, é cobrada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, é cobrada, é isso que está dizendo aqui? Não. A um, pelo Espírito, né? É dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, note que esse Espírito é com E maiúsculo, é o Espírito Santo, é dada a palavra do conhecimento, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo mesmo Espírito, a outro é dado poderes para realizar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outro variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui a cada um como ele quer. Então, note, querido, tá? Que ele dá, ele não cobra, e ele dá a cada um como ele quer. O Espírito Santo dá. Aí eu pergunto, o Espírito Santo dá, você tem eloquência, você tem um dom, você cresce e agora você cobra? Fala para mim. O Espírito Santo dá dom, palavra, eloquência, igreja enche, alma e são, né? É por isso que no grande dia, está lá em Mateus, eu nem separei o versículo aqui, né? Que no grande dia muitos dirão, naquele dia muitos dirão, Senhor, o Espírito Santo deu, né? Em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu lotei igreja, mas não falei em teu nome eu cobrei, né? Aí o que Jesus fala? Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Sabe, gente, tem muita pessoa que confunde as coisas. Dom não é fruto, dom é dado para a edificação da igreja, dom é santo para a edificação da igreja. O fruto leva para passar na porta estreita, para estar uma eternidade com Deus. Aí a pessoa se aproveita de um dom, de uma eloquência, o Espírito Santo não retira porque ele é fiel, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas a pessoa tem um dom, desse dom se aproveita, vê o dinheiro entrar e vai falar o que para Jesus? O que essas pessoas disseram? Eu canto bem, o senhor vê quantos CDs eu vendi? Eu, cobrando da igreja, nunca vos conheci. Então, querido, que nós possamos ter cuidado, tá? Que nós possamos ter cuidado. Então, como diz aqui a palavra, ele dá, ele não cobra. E se ele dá, nós temos que dar. Porque a própria palavra diz, como eu já li, aliás, colocaram até no grupo, não lembro quem foi, né? De graça recebestes, de graça dai.
Se você cobra, você está sendo negligente com aquilo que o Espírito Santo te confiou, com a obra que o Espírito Santo de Deus te confiou, com o dom que o Espírito Santo de Deus te confiou, tá? Vamos andar aqui mais um pouquinho? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 17, nós vamos ver uma pessoa que também age, né? Como as pessoas aqui agiam, né? Como essas pessoas do mundo hoje estão agindo. Não, é para a obra, né? É para fazer o bem, é para expulsar demônio, não. É para vocês fazerem um chamariz de pessoas. Aliás, é por isso que os escândalos estão vindo. Deus é tão maravilhoso que aqueles que pagam pessoas para fingir algo, que ele botou a mão e a pessoa ficou de pé, tudo está sendo desvendado. Então, querido, deixa eu falar para você de coração, não venda a sua alma. Se você está crescendo, se você está na mídia, se as pessoas amam a sua palavra, se você é convidado, vai. Se é longe, não posso ir. Não tem problema não, mas a gente paga a sua passagem, você pode vir dar. Então, pô, mas eu vou dormir aonde? A gente tem aqui um hotelzinho perto, a gente pode pagar a diária. Não, então tá legal, então eu vou aí pregar a palavra. É outra, tudo bem, sem problema nenhum. Tudo bem, porque você não tem condições de ir. Agora, você ter condições, empresário, e querer cobrar milhões, não, quando vai ser arrecadão? Não, a arrecadação, né? Não, para mim eu cobro 80%, o restante é para você. Não, vamos fazer aqui um... O que é isso, querido? Virou barganha? O que Jesus fez com a venda daqueles que estavam comercializando a fé? O que Jesus fez? Saiu virando tudo. O que ele faria hoje? Fala para mim. O que ele faria hoje? Portanto, quer dar uma oferta? Nem a oferta você fala, você só chama. A pessoa vai, reúne a igreja realmente em off, né? Combina com a igreja, dá uma oferta. Aqui, irmão. Entendeu? E se você já convida a pessoa, não tem dinheiro, tô mal, tô desempregado, a gente convida, a gente paga para você vir, vem para cá. Isso sim que é uma igreja séria, tá bom? Agora vamos aqui, Atos dos Apóstolos, para você ver que não é só hoje não. Na época dos apóstolos também tinha esses espertos aí, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 17. Pedro e João estavam ali cheios de unção, né? Fazendo milagres, pregando a palavra. Olha o que diz aqui, ó. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, né, no homem, e eles na multidão, né? E eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, atenção, Simão era um homem recém-convertido. Ele estava andando com Pedro e João e ele viu o que aconteceu. Mas era um homem que gostava mais do quê? Do Baal, do dinheiro, do Deus do dinheiro. E olha o que ele falou. Então, vendo ele que, através da imposição de mãos, né, as pessoas eram curadas, ofereceu dinheiro e disse: dê-me também esta autoridade para que a pessoa em que eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ofereceu dinheiro. Olha a resposta de Pedro. Olha as respostas que muitas pessoas têm que dar, né, pastores, quando alguém, não, vou aí se você me der 3 mil, 4 mil, 5 mil. Olha a resposta aí, ó. Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Olha Pedro, não é Reis não, Pedro falando com este homem do dom. Você pensa que pode comprar? Você pensa que você está pregando bem, você está comprando a Deus? Você não tem fruto, você é pobre, miserável, cego e nu, e no grande dia, Deus vai falar para você: eu não te conheço. Então olha aqui, ó, tá? Você pensa, pereça com você o seu dinheiro, você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Que palavra, hein? Arrependa-se, olha a oportunidade, portanto, dessa maldade, e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você ainda está cheio de amargura e preso pelo pecado. Meu irmão, a apostasia é uma coisa tremenda. Tem gente que sabe que está no pecado, mas continua querendo levar na maionese. Afinal, todo dia amanhece, a luz brilha, o sol brilha, né? Mas a alma está podre. Então, Pedro foi bem claro com este homem. Vejo que você ainda está cheio de amargura e preso pelo pecado, ao ponto de querer cobrar de mim e de João, nós que somos apóstolos, para que receba dinheiro, para que você aí comece a comercializar a fé. Por isso, querido, esse tema é muito rico, esse tema é muito pertinente. Digo para você, a fé não se barganha, Deus não se barganha, a palavra de Deus não se barganha. Que nós possamos ter mais reverência ao Deus vivo, que nós possamos entender que Deus não se corrompe. A humanidade se corrompeu pelo pecado, mas ainda tem homens e mulheres que de pé dizem não a Satanás, dizem não a Baal, se tem dom leva. E outra coisa, as pessoas humildes estão aí, ó, no meio da rua, passam direto nos seus carros de luxo, né? Afinal, aquela igreja vai me dar milhões na conta, né? Afinal, o Maracanãzinho vai me dar milhões na conta. E pior, pessoas vão e pagam.
Porque tem um lado daqueles que cobram e tem um lado daqueles que vão adorar pessoas, né? E pode botar em alguns shows aí de alguns cantores que eu já vi, eu não sei agora qual o grupo que cantou, um grupo muito conhecido, tá? E as pessoas antes do show começar, sabe o que estavam cantando? Fulano, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Dá licença, se dizendo evangélicos, vai adorar homem. Se aquele grupo não vai cantar, era arriscado eles quebrarem o palco todinho ali. Quer dizer, que mundo nós estamos vivendo, hein? Faça uma avaliação da sua fé. Faça uma avaliação. De graça Deus deu. Ele foi para a cruz por mim e por você. Aquele sangue foi vertido e pela graça nós somos salvos. Não foi cobrado um centavo de nós. A única coisa que ele quer de nós é um arrependimento, uma seriedade e um andar aonde os céus se alegram e onde apenas almas verdadeiramente arrependidas vão chegar ao céu e ter uma eternidade ao lado do Deus vivo. Fica com esta palavra. Eu espero que eu e você tenhamos crescido mais um pouquinho na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe a todos. Como sempre digo, se você discorda de mim, amém. Mas discorde com embasamento bíblico. Repito, a fé não se barganha. Não existe cachê. Existem adoradores que adoram a Deus em espírito e verdade. Agora, você quer dar uma oferta? Legal. E ainda assim, dependendo de cada situação. O irmão pode ir. De repente, ele nem vai precisar de oferta. Ele pega a oferta, não dá para a sua igreja, dá para alguém necessitado. Mas eu repito, a prioridade de qualquer igreja são os membros que ali estão. Aprenda com Pedro, aprenda com os apóstolos. Eles recebiam e dividiam. E não havia um necessitado sequer na igreja deles. Portanto, antes de chamar quem vem de fora para dar hotel de luxo 5 estrelas, pergunte, vale a pena? É certo? Tá? E tudo isso a gente vai entendendo, vai crescendo e vai vendo que tudo tem limites para Deus. Quer dar uma oferta? Show de bola. Barganhar? Não. Volto a dizer, nunca se barganha a fé em Cristo. Que Deus abençoe a todos. Se você discordou de mim, né? Pode falar no grupo, como eu já disse, ou então fala comigo em off. Que Deus abençoe Henrique poderosamente. Olha, temas estão abertos. Se você tiver um tema, fala comigo. E o seu tema pode ser também a sua dúvida, melhor dizendo, pode ser a dúvida do seu irmão. E vale a pena aqui nós chegarmos juntos e ter esse papo aqui, claro, à luz da Bíblia, com embasamento bíblico. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz, família linda, pescadores de almas.